Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao preview do capítulo 312, o início da guerra. Lembrando que o capítulo completo em português é lançado toda quarta-feira pela JBC, simultaneamente com o Japão. Portanto, o que iremos ver neste preview é apenas uma tradução prévia de algumas cenas importantes do capítulo vazado em coreano, e o review completo será lançado como de costume na quinta-feira. Então, recado dado, sem mais delongas, vamos descobrir o que o novo Rei dos Demônios irá fazer. Dentro do Chapéu de Javali, os pecados estão falando sobre a ressurreição do Rei dos Demônios. E eles perguntam a Meliodas quem é e onde está o novo receptáculo do rei. Mas surpreendentemente, o pecado da ira revela para eles não saber quem é e que também não pode senti-lo. E como nós podemos ver nessa cena, a Elizabeth fica bem surpresa ao ouvir a resposta do Meliodas. Agora, em outro cenário, nas montanhas, alguns fazendeiros reclamam do clima estranho. Um deles nota o Rei dos Demônios vagando aparentemente sem rumo pelo campo, e a mulher preocupada lhe oferece abrigo em sua casa, caso ele esteja ferido ou precisando descansar. E é então que o Rei dos Demônios olha para seu traje e comenta que um verdadeiro rei não deveria andar por aí assim, usando um traje tão simples como aquele. E assim, o rei muda as suas vestimentas, as deixando bem semelhante ao traje do seu verdadeiro corpo. E agora, em seu novo visual, digno de um grande rei, ele decide testar os seus poderes, destruindo a casa dos fazendeiros. O rei revela que estava preocupado com o desempenho de sua força e magia, que no corpo de Zeldris era um pouco menor do que era com o Meliodas. Mas na verdade, para ele isso não é muito ruim, pois ele está confiante e revela acreditar que em breve será capaz de recuperar toda a sua força original. O Rei dos Demônios também agradece Zeldris por ser um bom filho, pois diferente de Meliodas, ele não está rejeitando o seu pai do seu corpo. Zeldris havia se entregado completamente à possessão do seu pai. E após tudo isso, o Rei dos Demônios então questiona o que ele irá fazer agora, pois não irá demorar muito tempo para que os pecados encontrem sua posição depois de perceberem a autoinvocação da maldição de Elizabeth. Entretanto, existia um pequeno problema. Para poder controlar completamente o seu novo receptáculo, ele iria precisar de mais tempo. Porém, ele não tem ideia do que ele pode fazer agora, pois nem mesmo os 10 mandamentos foram capazes de enfrentar os 7 pecados capitais. E isso de fato era bem ruim. Mas de longe ele acaba notando algo bem estranho. Aquele era o portão para o reino dos demônios, e apesar dele não saber quem criou esse portão, ele fica bastante feliz, pois aquilo sem dúvidas poderia ser muito útil para ele. Nesse instante, voltamos novamente para o Chapéu de Javali, e nós podemos ver Meliodas perguntando a Merlin se ela havia fechado o portão para o reino dos demônios. Mas a maga responde que não. Ela revela que ele não precisa se preocupar com isso, pois ela abriu apenas o suficiente para o tamanho de um humano passar. Sendo assim, aquele portão não iria permitir a passagem de nenhuma outra criatura. Ou pelo menos era nisso que Merlin acreditava, pelo menos até esse momento. Pois Merlin fica bastante surpresa ao perceber que o portão estava se abrindo. E o responsável era o Rei dos Demônios, que estava usando seu poder para invocar as feras que vagavam no submundo. Ele estava invocando a encarnação da destruição e da morte. Ele ordena que aquelas criaturas sigam o seu verdadeiro mestre. E assim, algo muito poderoso começa a sair. O rei termina dizendo: venham criaturas Indra. E ao sentir aquele enorme poder, Merlin entendeu o que estava acontecendo. Ela revela para todos que aquelas eram criaturas Indras, os animais lendários do submundo, os demônios em sua forma original que estavam sendo invocados para aquele mundo. E diante dessa situação, King pede para que Escanor vá imediatamente informar o rei Bart e os cavaleiros sagrados o que está acontecendo. Shaban revela que eles precisam agir o quanto antes, já que o Rei dos Demônios não estava se movendo em um ataque, eles poderiam cuidar dos demônios Indras que estavam indo em sua direção. Mas nesse momento, Meliodas
Meliodas pretendia dizer algo que provavelmente ele queria lutar ao lado dos seus companheiros, mas Diane o impede de dizer. Ela revela que Meliodas precisa ficar ao lado de Elizabeth. E Ban explica que agora que a maldição de Elizabeth retornou, ela pode tentar tirar a vida da princesa a qualquer momento. Por isso é importante que Meliodas fique a todo tempo ao seu lado, pois ele é o único que tem o poder para destruir a maldição e impedir que o pior aconteça. Meliodas entende, mas antes de todos partirem, ele faz um pedido. Por favor, tenham cuidado. Mas logo após a partida de todos, Elizabeth questiona Meliodas, perguntando por que ele mentiu sobre não saber quem era o novo receptáculo do rei. Afinal, os dois sabiam que ele era os Eldris. Meliodas então explica para ela que tanto o Rei dos Demônios quanto o seu irmão Eldris eram problemas do qual somente ele deveria cuidar. Meliodas não queria que os outros fossem envolvidos nisso. Porém, ele também não pode deixar Elizabeth sozinha. Então, ele não sabe mais o que fazer. Mas é nesse instante que Meliodas escuta. Vá. Elizabeth, emocionada, entrega a Meliodas o seu tesouro sagrado, a Losthwaine. Durante todo esse tempo, ela estava aguardando para ele. A princesa então continua dizendo: eu sei que você não quer me deixar, mas você também não pode desistir do seu irmão pela terceira vez. Então, eu vou com você. Elizabeth deseja ficar ao lado de Meliodas até o fim. Meliodas diz a Elizabeth que ela é a coisa mais preciosa para ele. E então, ele termina perguntando se ela irá lutar ao seu lado mais uma vez. E assim, ambos partem para o último confronto. Meliodas se lembra do passado. Desde o dia que ele decidiu deixar o submundo há 3.000 anos atrás, Elizabeth segurou sua mão dizendo: não importa o tempo, não importa o que acontecer, eu nunca mais o deixarei sozinho. Nunca mais sairei do seu lado. Esse é o nosso destino. E nesse momento, 3.000 anos depois, eles estão viajando lado a lado mais uma vez e partindo para a grande batalha. Eles prometem que juntos irão resgatar Eldris e que desta vez irão pôr um fim de uma vez por todas naquela maldição. Continua no próximo capítulo, o 313, intitulado Destino dos Irmãos. Primeiramente, eu tenho que dizer que curti muito o novo visual do Rei dos Demônios. E esse visual se parece muito com um dos visuais do Meliodas mostrado no novo jogo de Nanatsu no Taizai. Eu acredito que esse visual do Meliodas vem da época que ele liderou os 10 mandamentos. Finalmente, nós iremos ver os demônios Indras em ação. Até então, vimos as formas Indras de Monspie e de Here, que foram capazes de até mesmo superar os arcanjos. E um detalhe é que eles não chegaram a atingir o ápice da transformação, porque antes disso acontecer, eles foram parados por Elizabeth com a ajuda de Sariel e Talmiel. E no filme também outro demônio Indra apareceu, o Baruja, que apesar de estar dentro de uma história não canônica, demonstrou ser bastante poderoso e de certa forma deu um certo trabalho aos pecados. Porém, todos esses Indras são conhecidos como Indras da Retribuição. Ou seja, demônios que fizeram um pacto com as trevas, sacrificando seus corações para libertar sua verdadeira natureza, a sua forma original. Caso vocês não saibam, existem mais outros 3 tipos: os Indras das cinzas, do trovão e do templo. E como nós não temos muitas informações sobre eles, não sabemos se eles são mais fortes ou não comparado aos Indras que vimos até agora. Mas, na minha opinião, eu acredito que esses Indras possam ser sim mais poderosos do que os Indras da Retribuição. Portanto, provavelmente, os Indras podem representar uma grande ameaça para os pecados. E galera, nesse capítulo em especial, foi revelado também o ranking de popularidade dos personagens da obra. Foi perguntado aos fãs quais eram seus personagens favoritos. E agora, eu irei dizer para vocês quais foram os 10 mais votados. Em 10º lugar ficou o boneco Golter, a marionete dos 7 pecados, criado pelo mago Golter dos 10 mandamentos. Afinal, ele estava ali conectado ao grande feitiço responsável por mudar o rumo da Guerra Santa e as memórias de muitas pessoas.
E apesar de tudo isso, os fãs parecem não odiar o Walter, que ficou entre os 10 mais queridos. Em nono lugar ficou a princesa /deus Elizabeth, que neste último arco despertou seus poderes. A gente descobriu também muito mais do seu passado. Em oitavo lugar, a atual princesa dos gigantes Diane. Bom, apesar de Diane não ter ganhado muito destaque ou um aumento de poder comparado ao do King, mesmo assim ela continua sendo um personagem bastante popular. Então espero que o Nakaba esteja atento a isso e em breve possa estar dando um destaque merecido para essa pequena gigante. E em sétimo lugar temos o Starossa, não o Starossa cachorrinho, mas o Starossa ex-Mandamento do Amor, que apesar de não ser real, conseguiu conquistar pelo tempo que existiu muitos fãs. Inclusive ele era um dos meus personagens favoritos. E em sexto lugar, agora sim temos ele de novo, mas agora na sua verdadeira forma, o Arcanjo Mael, que com pouco tempo de existência parece ter conseguido conquistar o coração de muitos fãs. Mas na minha opinião, é um personagem que ainda não ganhou o destaque merecido. Em quinto lugar, temos o segundo filho do Rei dos Demônios, Eldris. Eu acho sim que é uma posição bem merecida. Em quarto lugar, o Pecado do Leão do Orgulho, Escanor. E eu confesso para vocês que essa posição me surpreendeu. Eu confesso que eu achei que ele poderia estar entre os 3 primeiros. Mas de toda forma ele ainda continua sendo bastante popular, mesmo perdendo a sua graça. E em terceiro lugar, temos o ex-imortal Ban. E mesmo perdendo uma de suas principais características, os fãs não deixaram de amá-lo. Ele, portanto, continua também sendo bastante querido por todos. Já em segundo lugar, temos o atual e mais poderoso Rei das Fadas, King. Após despertar finalmente suas asas e mostrar seu verdadeiro poder como Rei das Fadas, King ganhou muitos fãs, o suficiente para torná-lo o segundo personagem mais popular e querido de toda a história. Mas ainda assim, ele não conseguiu ser mais amado, mais popular e mais querido que o nosso Capitão Meliodas, que ficou em primeiro lugar. Porém, me surpreendeu bastante a ausência de Merlin nesse top 10. Realmente, eu gostaria de saber por que ela não é um personagem tão querido assim como os outros pecados. Mas, como vocês já sabem, ela é o meu pecado favorito. Então eu fiquei um pouquinho triste por ela não aparecer entre os 10. Mas agora eu quero saber de vocês. Concordam com esse ranking? Se não, qual seria o seu ranking? Quais são os seus 10 personagens favoritos? E comentem também se vocês querem que eu faça o meu top 10 em vídeo. E claro, vamos conversar também sobre este capítulo aí nos comentários e também lá no Instagram, onde eu estou postando muitas novidades e notícias, não só de Nanatsu no Taizai, mas também como de vários outros animes e mangás. Além de você ficar por dentro dos bastidores do canal, ficar sabendo em primeira mão quais serão os próximos vídeos e participar de várias enquetes. Então, se por acaso você ainda não me segue lá, será muito bem-vindo ao ND 100K ou o primeiro link da descrição. Agora eu quero agradecer aos apoiadores do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios, como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!